Toda terça nós temos análise, reflexão, informação sobre sociedade, cultura, sobre cidade. E quem traz pra gente esses detalhes é o nosso parceiro, nosso amigo Orlando Câmara. E aí eu faço a pergunta que eu faço todas as terças-feiras. Ô Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo. Sabor de hoje é sabor de fazer a coisa certa. Do the right thing. Há 30 anos atrás eu morava fora do Brasil estudando e me surpreenderia de maneira encantadora com os códigos de ética em turismo. Era uma iniciativa feita pelas grandes operadoras de turismo, operadoras que trabalham no atacado e não no varejo, e que respondiam por milhões de turistas pelo mundo e milhões de milhares de dólares movimentados ao ano, junto com as academias, com as universidades. E era uma iniciativa muito boa. Por quê? Porque eles que focavam no lucro, sim, queriam ganhar dinheiro, que não tem nada de errado, se preocupavam de que a atividade que eles praticavam em certos cantos da terra não fosse danosa àqueles lugares. E tentavam estimular o seu consumidor, o seu cliente, a manter a ética nas coisas que fazia naquele destino. Eu me recordo até hoje que um dos primeiros artigos, o primeiro artigo de um dos códigos de ética que eu mais gostava, que eu não me recordo se era do Smithsonian ou da Mountain Travel Soda, que falava o seguinte: se você quer encontrar a sua casa longe da sua casa, não viaje. Só existe um lugar no mundo como a sua casa e é ela. Olha que coisa bacana. Desmistificando essa coisa dos americanos quererem onde vão, um país, as práticas, tudo igual aos Estados Unidos. E aí, ao longo do Código de Ética, se falava, por exemplo, olha, não barganhe com o artesão o preço dele, ou você paga, ou você não compra. Não compre itens que são proibidos por lei ou que prejudicam a natureza, como peças em marfim, coral. Passados 30 anos, esses códigos de ética, eles meio que perderam a validade, porque na prática o turismo mais ou menos obedece a isso, e de maneira espontânea, o que é muito bom para a gente enquanto cidadão. Eu não sei nem se existem códigos de ética ainda hoje em dia no turismo, eu não me dei o trabalho de pesquisar antes da coluna, achei que não era necessário, mas se eles existirem, eles devem falar de outras coisas mais avançadas do que há 30 anos atrás. Aquelas há 30 anos atrás, elas me parece que foram cumpridas muito bem. E veja você que aí, nesses códigos de ética, não havia nenhuma iniciativa estatal. Não eram ordens de governos. Era um trabalho feito pelas operadoras de turismo, tour operators, ou wholesalers, como se fala na linguagem internacional de turismo, com as universidades. E eu lembrei muito dessa experiência com os códigos de ética de turismo essa semana que passou, porque eu vi tanta coisa que demandava de código de ética, mas aí é para a nossa convivência social digital. No dia a dia, na prática, no mundo real, é o direito que regula as relações sociais. Mas antes dele a gente tem aí a ética, né? A ética que tem quem fale de educação, tem quem fale de bom senso, tem quem fale de limites, tem quem fale de código de postura, mas tudo isso pode ser redundado numa palavra que chama-se ética. Não é preciso judicializar os processos, os conflitos do dia a dia, porque a ética baliza isso também. Mas se não está fácil no mundo real, imaginem vocês no mundo virtual. Está todo mundo fazendo coisas absurdas, horrorosas, inconcebíveis, para ganhar likes e seguidores. Gente, para um pouco. Aí alguém que está me ouvindo agora deve dizer: lá vem o Orlando querer restringir a minha liberdade de expressão. Não é isso. Mas a sua liberdade termina onde começa a do outro. Você não pode achar que no mundo você vai fazer tudo o que você quer e ficar impune, não vai. E o mundo virtual, inclusive agora com o metaverso, ele é cada vez mais próximo do mundo real. Eu pensei em citar aqui alguns exemplos muito atuais, mas eu achei que eu ia dar ibope para quem não merece. Então eu vou citar um exemplo de uns meses atrás, quando aquela moça, aquela mulher foi flagrada fazendo sexo com um mendigo pelo marido.
E isso viralizou de uma forma absurda. Expuseram a mulher, expuseram o marido, expuseram o mendigo. E no fim das contas, aquela mulher tinha um transtorno psiquiátrico, não era psicológico, ela tinha um transtorno psiquiátrico. O marido ficou ultra humilhado porque queria ser responsável e amar a mulher. E quem saiu de grande, digamos assim, na história foi o mendigo, que teve um comportamento absolutamente duvidoso, vocês me perdoem a emissão de juízo de valor. Saiu como galã, estrela das redes sociais, teve lá os 15 minutinhos de fama dele. Mas se a gente pensar bem, é um absurdo, né? Tem muita coisa acontecendo assim na internet. E pior, por exemplo, exposição de pessoas, como foi o caso dessa mulher. Às vezes a exposição é uma coisa necessária. Você flagra um crime, você flagra uma cena de violência, você quer denunciar aquilo, ok. Até porque a violência não se justifica. Em muitos raros casos, talvez na questão da defesa, mas a violência pura e simples da porrada não se explica. Mas essa semana que passou, eu vi um vídeo de uma pessoa brigando no supermercado. E essa pessoa sendo muito maltratada pelo perfil que divulgava o vídeo, dizendo coisas absurdas. Eu tenho quase certeza que a pessoa do perfil do perfil que publicou o vídeo não deve conhecer quem estava expondo. E pelos internautas, cara, falando coisas absurdas, eu me perguntei, bem, eu não vi, primeiro que eu não consegui ouvir direito o vídeo, que o som era distante, e ainda há margem para várias interpretações. Segundo, que eu não vi o início do vídeo. Por que chegou naquele bate-boca? Vamos parar de julgar um pouco, gente, as pessoas. Parar de expor as pessoas e falar qualquer coisa. E, inclusive, isso, Rafa, vale pra gente da imprensa. Tem gente que usa a palavra bandido, marginal, como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Esquecendo que o ônus da prova cabe a quem acusa. E que é regra da comunicação utilizar, até que seja condenado, a palavra suspeito e não criminoso. Eu tenho a impressão que a gente precisa exigir que as plataformas sociais façam códigos de ética e distribuam, e façam campanhas pró-ética conosco, usuários. Porque está chegando num limite absurdo. É o verdadeiro coliseu das redes sociais, das mídias sociais. Os caras fazem, por exemplo, com a deepfake, tem quem coloque a voz de uma pessoa em outra. Você coloca o rosto da pessoa em outro e faz falar. A Rede Globo tem uma novela que está rolando agora, que fala sobre isso. É uma pessoa que é acusada de roubar, de sequestro de menores, sem ser ela, porque pegaram o rosto dela e colocaram em outro. Então, eu tenho a impressão que isso não tem a ver com o poder público, mas tem a ver com quem nós consumimos, que são as redes sociais, as empresas que as mantêm. Então, a Meta, enfim, o WhatsApp, o Twitter, precisam estabelecer, e pode ser até em conjunto, isso é legal, códigos de ética e divulgar amplamente e fazer campanha. #pensa. É preciso alguma ética para se viver no mundo, inclusive virtual. Do contrário, vai virar um mundo cão. Bem, Rafael, eu vou terminar a coluna de hoje com um poema de um português, Alexandre O'Neill. Sim, O'Neill porque ele tinha ascendência na Grã-Bretanha. E é um poema que eu adoro, que me toca muito, chamado Há palavras que nos beijam. Há palavras que nos beijam, como se tivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor e de esperança louca. Palavras nuas que beijas, quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor, esperadas e inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama,
letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam aonde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. Há palavras que nos beijam, de Alexandre O'Neil. Boa semana a todos.